Na sequência, estamos então tratando das deliberações do sócio. Acabamos de falar da possibilidade do direito de recesso, do artigo 1077. O sócio poderá deixar a sociedade dentro de 30 dias a contar daquela deliberação, daquela assembleia, né? Exercendo então essa possibilidade em caso de alteração do contrato social ou dos fenômenos sociais, fusão, cisão, incorporação, transformação, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Muito bem. E para a gente entender sobre o que vai versar essa deliberação dos sócios, ou seja, sobre quais assuntos os sócios vão poder debater, discutir, analisar e decidir, o próprio legislador, como eu disse, traz um rol. Esse rol é um rol também exemplificativo, porque o contrato pode estabelecer outras formas de deliberação, outros assuntos a serem deliberados, além desses do 1071. Mas diz o artigo 1071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato social. 1. A aprovação das contas da administração. Então, anualmente, os balanços administrativos devem ser analisados e aprovados, sob pena de destituição do administrador judicial. 2. A designação dos administradores quando feita em ato separado. Obviamente, aquela que se dá depois do contrato social em vigor, não é? Muito bem. 3. Destituição de administradores. 4. Modo de remuneração dos administradores quando não estiver estabelecido no contrato. 5. Modificação do contrato social. Essa é uma das alternativas que permite o direito de recesso. 6. Incorporação, fusão, dissolução, cessão do estado de liquidação. Cessação do estado de liquidação, que é uma questão específica voltada a um estado de algumas sociedades limitadas específicas que vão sofrer liquidação extrajudicial. Mas também autorizam o direito de recesso, como a gente acabou de ver. 6. A nomeação, destituição dos liquidantes e julgamento das contas. Então, se houver uma intervenção para liquidação extrajudicial, por exemplo, ou mesmo uma liquidação judicial, pode haver também a deliberação dos sócios. E por último, essa é uma imperfeição legal, diz aí pedido de concordata preventiva. Vejam, a concordata não existe mais desde 2005, então faz 15 anos, agora em julho vai fazer 15 anos que não existe mais concordata. O mais engraçado é que o legislador, agora em 2019, em janeiro de 2019, editou uma lei que veio alterar esse quórum e que mudou esse artigo 1071. Poxa, podia ter atualizado o artigo, porque concordata já não se fala mais há 15 anos. Essa figura concordata preventiva não existe mais na legislação. A gente fala agora de outros termos legais diferentes, recuperação judicial, extrajudicial, não tem nada a ver com concordata. Mesmo assim, continua disposto aí no inciso 8 do 1071. Bom, essas são circunstâncias que são estabelecidas para a deliberação. Esses são objetos que a lei diz, olha, para destituir um administrador, para decidir a remuneração do administrador, para mudar o contrato social, precisa ter uma deliberação entre os sócios. Eles precisam estar juntos e deliberando sobre esses temas. E a aprovação estabelecida para o legislador, ou seja, o mínimo do quórum estabelecido para a aprovação dessas medidas, tem correlação direta com esse artigo 1071. Por quê? Como eu disse lá no primeiro vídeo sobre esse assunto, a representação de cada sócio no capital social é que vai ser determinante para a contabilização de votos. Ou seja, todo quórum de deliberação que o Código estabelece diz respeito a uma fração do capital social, ou seja, uma parte do capital social, e não a figura do sócio. O voto não é pessoal, como regra. Então, qual é a primeira regra? Bom, nós vamos ver que nos incisos 2, 3, 4 e 8, 1071, 2, 3, 4 e 8, nós teremos
para a aprovação dessas medidas, necessariamente a aprovação de mais da metade do capital social. Nossa, Fred, então quer dizer que se um sócio só tiver 80% do capital social, ele vai poder realizar essas alterações? Vai. E se ele alterar o contrato social, esse que tem 80% e o outro que tem 20%? O outro que tem 20%, se não gostar, pode exercer o direito de recesso. Ok? Tudo bem? Beleza. Nas outras circunstâncias, com exceção do inciso 1, o quórum é o quórum diferenciado. Essa alteração de quórum, mais da metade, é a de janeiro de 2019. Antes, todos eles eram de 3/4 do capital. Agora, só esses que eu mencionei são de mais da metade. Para os outros incisos que eu não mencionei, 5, 6, o quórum é de 3/4 do capital social. Ou seja, exige-se uma representação maior para essas circunstâncias. Ou seja, nós temos então dois quórums básicos estabelecidos pelo Código Civil. Mais da metade do capital social ou 3/4 do capital social, distribuídos nos incisos do 1071. O que é importante para nós? Fred, e se der empate? Bom, se der empate, nós vamos decidir o empate primeiro pelo número de sócios. Aí sim. Então, se eu tenho lá uma quantidade de, sei lá, 5 sócios, que distribuídos cada um tenha 20% e tal, mas no final dá um empate na deliberação. Não há mais da metade ou exatamente há um empate sobre o resultado, sobre aquela tomada de decisão. Bom, se houver algum empate, o Código estabelece que o primeiro critério de desempate será o número de sócios favorável àquela decisão, aquele objeto que foi discutido. E se ainda assim persistir, aí, infelizmente, vai ter que ser por arbitramento ou via judicial. Pode ser por arbitragem também, né, pessoal? Mas ou via judicial ou via arbitral. Esse eventual empate será resolvido entre os sócios. Ou seja, o Código Civil estabelece, então, métricas sistemáticas de temas a serem deliberados e quórums para a solução daqueles objetos discutidos. Quanto que a lei exige para a aprovação daquela sugestão, daquele objeto? Bom, mais da metade em alguns casos e 3/4 em outros casos, conforme eu acabei de mencionar. O que eu sugiro? Deem uma olhadinha rápida no 1071, 1072 e seguintes. Não, a ideia não é que vocês decorem os quórums, é só para a gente entender o porquê que existe a deliberação e por que a lei exige quórums separados, por conta da relevância das matérias, que exigem quórum maior ou quórum menor. Tudo bem? Beleza. Daqui a pouquinho, então, a gente volta falando um pouquinho mais da Assembleia dos Sócios. Até mais!